Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e eu quero nesse vídeo comentar sobre essa vitória do Cruzeiro aí sobre a Tombense 3-1, colocando aí o Cruzeiro novamente na final do Campeonato Mineiro, né? Depois de um certo tempo aí que o Cruzeiro não chegava na final. Bom, e aí eu quero fazer uma análise desse jogo, falar um pouco do campeonato, mas assim, tentar não falar de forma muito estatística, tentar não trazer de forma muito técnica, mas como se fosse realmente uma conversa mesmo, batendo papo sobre futebol, que é o intuito principal aí do canal, né? E aí, o que eu percebi assim, né, durante esse jogo, né, foi um jogo como a gente já tinha falado aqui no canal outras vezes, o Cruzeiro não teve dificuldades ali jogando com a Tombense, né, que é um time bastante limitado, né, venceu ali por 3-1. E aí durante o jogo, né, teve destaque ali principalmente o Matheus Pereira, né, e o zagueirão também lá da Tombense, né, o José Vitor, né, que também fez um gol contra e fez um golaço também de cabeça, né. E foi até um gol contra bem esquisito, assim, né, na forma como que foi ali, meio que eles fizeram uma tabelinha ali, né, o pessoal ficou até zoando, falando que era uma jogada em conjunta, né, para fazer um gol contra, né. E ali na jogada do escanteio, né, o jogo estava ali 2-0 para o Cruzeiro, já caminhando para o final ali do segundo tempo, né, mais ou menos, já tinha passado dos 30 ali, né, e aí no cruzamento ele fez um golaço de cabeça, né, isso aí demonstrou que a defesa do Cruzeiro está meio cochilando, né, meio dormindo no ponto, é uma deficiência que tem. Aí depois o Cruzeiro fez mais um, né, 3-1, realmente decretando de vez a sua classificação, né. 2-0 já estava ali praticamente ganho, porque a Tombense precisava vencer o jogo, né, o empate era do Cruzeiro. Bom, e em relação ao Cruzeiro, né, teve o Matheus Pereira, né, que teve muito destaque, né, principalmente o pessoal da imprensa falando muito dele e tal. E assim, eu gosto de trazer esse ponto de vista porque às vezes assim, a gente vê muito o que a imprensa está falando, né? E muitas vezes as formas como que a coisa acontece aqui no Brasil, às vezes você vê que a imprensa dá destaque demais para um jogador, elogia demais, mas às vezes a gente assistindo o jogo, a gente não acha tudo aquilo, né? A gente não vê que a pessoa, que o cara joga tanto como eles falam, né? Aí envolve outras questões e tal. Então, assim, realmente o intuito é discutir essas coisas mesmo, falar, assim, do futebol da forma que a gente realmente está vendo, né? Então, assim, o Campeonato Mineiro desse ano, né? Eu considero que foi um campeonato muito fraco, né? Ainda não acabou, né? Mas fazendo uma análise geral do que teve até hoje, né? Então a gente vê que foi uma coisa assim, não teve um nível técnico muito elevado, né? Assim, e outra coisa também que chamou atenção é essa mudança de regulamento, né? Desde o ano passado, é uma mudança que as equipes fazem 8 jogos, né? E elas não se enfrentam, é dividido em grupos, né? E elas não se enfrentam dentro do grupo, né? Vão enfrentar o grupo do adversário, né? E esse regulamento possibilita que às vezes o clube que tem uma campanha pior, né, se classifique, né, frente a um clube que às vezes tem uma campanha melhor, né. E eu não entendo qual que é o objetivo, né, na real, de fazer isso, né, de fazer essa mudança. O Campeonato Mineiro ele vinha num formato, né, que foi até copiado pelo Campeonato Gaúcho, né, me parece, que era aqueles jogos ali no começo eram 12 equipes, né, e depois se classificavam 8, como está sendo esse ano lá no Gauchão, e depois passou a se classificar 4, né, como é hoje, né, só se faz a semifinal, não faz uma quarta de final. Mas era como se fosse assim, jogos pontos corridos, né, não tinha essa coisa do grupo, né, e aí não sei por que se modificou. Eu já vi muitas críticas falando, né, a respeito, elogiando e falando mal, assim, mas se a gente for pensar na estrutura do futebol, principalmente os times do interior, né? Se o clube não está disputando série D, principalmente série D, né? Acho que a Tombense está disputando a série C, né? Caiu da B para C. O América também está disputando a série B, né? Mas tirando os 3 times da capital, né? Cruzeiro, Atlético e América.
Se esses clubes do interior não estiverem disputando a Série D ou a Série C, é muito complicado, né, para eles. Como que você vai montar uma equipe, você vai fazer um contrato, você vai montar um time para jogar 8 partidas, né, durante um ano, né? São muito poucos jogos, né? Então esse é um grande problema que se tem assim no futebol brasileiro de forma geral. E daí a coisa piora quando a gente pensa aí no Campeonato Brasileiro da Série D, né? Porque supondo que esses clubes estão disputando a Série D, né? Como, por exemplo, Pouso Alegre está disputando, né, a Série D. E a logística, né, desses jogos, elas são complicadíssimas, né? Eles são muito distantes. Se você comparar a Série A com a Série B, a logística já é bem mais difícil. Isso por quê? Porque os clubes da Série A geralmente estão aqui no Sudeste, né? Muitos clubes estão aqui no Sudeste, estão ali no Centro-Oeste. Então, só em São Paulo você tem 5 clubes na Série A, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Esse ano não está o Santos, né? Então 4 clubes, né? No Rio de Janeiro você tem mais 4 clubes. E aí em Belo Horizonte você tem 2 clubes. Então quer dizer, 10 clubes estão aqui no Sudeste. Então essas viagens aqui no Sudeste de avião é muito tranquilo, é rapidinho. Você sair de BH até você chegar em São Paulo, são 40, 50 minutos de voo e vice-versa, né? Você sair do Rio, indo para São Paulo, do Rio para BH, de BH para o Rio, é no máximo 50 minutos. Se for pensar num voo fretado ou num voo comercial, né? O mais difícil vai ser a logística ali do voo. Então, quer dizer, é muito tranquilo, né, para se fazer o planejamento para a Série A. Agora, quando se pensa em Série D, você está jogando com um clube lá do Rio Grande do Sul, não da capital, do interior do Rio Grande do Sul, outro clube que é do Pará, outro clube que é do interior, né, do Tocantins, outro clube que é do interior lá do Nordeste. Então, muitas vezes isso aí tem que ser feito no ônibus e tal. Então, realmente é terrível. Isso que dificulta, né, inclusive a Série D, por exemplo, né, de se organizar como a Série A e B são, né, de pontos corridos. Então esse é um ponto aí que eu queria deixar essa reflexão aí sobre o Campeonato Mineiro, né, como que é complicado e isso precisa ser olhado, né, para, vamos dizer, melhorar o nível técnico e tal. E aí voltando aqui no nosso jogo aqui principal aqui que a gente estava comentando, o Cruzeiro, né, eu acredito que o Atlético tem muito mais time, né, ainda vai jogar com a América para decidir, mas eu acho que está praticamente sacramentado essa classificação aí do Atlético, só um milagre mesmo para colocar o América na final. Porque o Atlético tem mais time, né? Assim, o time do Atlético é muito melhor, tem muito mais peças e tem uma vantagem de 2 gols, que é muito expressiva, né? E o Independência também parece que está num gramado, tá meio ruim. Então, assim, tá tudo jogando contra o América. Então, o momento não tá favorável, tá muito mais favorável para o Atlético. E aí, supondo uma final, né? Tanto contra Atlético ou contra América, né? Eu acho que o Cruzeiro pode sim tentar se impor, né? Tentar conquistar esse título. Se contra o Atlético, né? A questão da rivalidade pesa muito. O Cruzeiro já ganhou o jogo lá da rodada, né? Do Mineiro lá, jogando no campo do Galo. Então a questão da torcida, da rivalidade pesa muito. Então pode surpreender. Mas a princípio, né? Eu coloco aí sim o Atlético ainda como favorito para o título. E o time, em relação ao time do Cruzeiro, a gente vê que esse problema da defesa aí realmente precisa ser melhorado, precisa ter mais atenção nisso aí. O time eu acho que passa por muito altos e baixos, né? É um time com um nível técnico fraco, né? Se a gente for pensar em questão de Sul-Americana, né? Campeonato Brasileiro, eu acho que não vai figurar na parte de cima, né? Mas tem chance aí de conquistar o Campeonato Mineiro, né? Não é impossível, mas eu acho que também não é tão fácil não. Mas vai entrar ali na final ali com vamos dizer, um ânimo novo, né, para essa retomada, né, de trabalho, esse momento que vive aí o Cruzeiro vamos dizer, de se reinventar, né? Então, muito importante chegar novamente nessa final aí do Campeonato Mineiro, né? Depois desses anos aí todos aí sem conseguir chegar nessa final. Bom, então era isso aí, minhas impressões aí sobre essa final. Deixe aqui nos comentários aí a sua opinião, o que você achou desse jogo e se você acha que o Cruzeiro vai ser campeão aí esse ano.
Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.